Muito boa noite. Bem-vindos aos Jardins de Luxor. Nessa noite especial, noite de 31 de outubro, noite de Halloween, Dia das Bruxas. E é um ótimo dia para a gente conversar de poesia. Bom, nossa convidada de hoje é nossa escritora, nossa querida escritora, Gi Zanluca. Boa noite, Gi. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, na correria, mas tudo bem. Tudo certo? Você está falando de onde, Gi? De Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ah, legal. Estou falando aqui de Brasília, do Planalto Central. Tudo certo? Tudo certinho. Que Então tá bacana. certo. Então, Gi, nossa proposta aqui, essa noite, é uma conversa, assim, descontraída, tá? Pra gente trocar impressão sobre os nossos trabalhos literários, o trabalho que você tem aí no seu perfil, o trabalho que nós temos aqui também no Jardim de Luxor, tá bom? Então, Sim, pode ser? Você topa? Podemos começar? tô dentro. Então, vamos lá, que é noite de poesia, certo? E para essa noite, será que a gente vai ter poesia ou travessura? Eu acho que poesia, né? Poesia é melhor, né? É. Então tá certo. Acredito então, Gi, que você já deu uma passadinha lá no Jardins de Luxor, já deu uma espiadinha para ver o que que tem lá. E, é claro, livro Aurora Tardia, você tá com ele na mão. Muito bacana. Então, Gi, fala um pouquinho também do seu perfil, ele é @gisanluca_, não é isso? Tem muito tempo que você tem ele? Eu já perdi a conta, mas acho que mais de 5, 6 anos já que tem essa página. Só não dedicava tanto à poesia, mas era mais à arte, né? Que eu Sim. sou artista plástica também. Ai, que bacana. E mais eu comecei a misturar um pouquinho mais as coisas, porque afinal poesia também é arte, né? Certamente. Então, todo mundo que está acompanhando aí, @gisanluca_, tá bom? Quem for assistir depois também no YouTube, quem for assistir posteriormente aqui no Instagram, ou lá no Spotify, tá bom? Sigam, acompanhem o trabalho da Gisanluca, que vale super a pena, tá certo? Então, Gi, eu selecionei alguns poemas aqui, tá? Que eu queria compartilhar essa noite com você e com os nossos convidados aqui, tá legal? Posso começar? Tudo bem. Ó, o primeiro poema aqui que eu separei chama Infinitamente. E te Aham. procurei por milhares de anos, por universos infinitos, encarnando e desencarnando. Vida após vida te procurei, te esperei, te senti, te sonhei, te busquei em cada olhar, em cada sorriso, no amanhecer, no entardecer, nas noites de lua, nas minhas noites de insônia. Sabia que algum dia nossas almas finalmente estariam juntas, para sempre. Te amei, te amo e para sempre te amarei. Gisan Luca. Então, um belíssimo poema seu, tá? De que teve até presente na coletânea Noite dos Poetas Vivos, lá da Franzine, não é isso? Sim, sim. Certo. Foi. Foi uma coisa assim que eu não esperava, sabe? Como é que eu vou te dizer? Eu escrevia desde pequena, sabe? Mas teve uma época que assim, eu andei assim, bem de baixo astral e eu fiz um fogo na churrasqueira, joguei tudo aqueles cadernos fora. Todas as minhas poesias, sabe? Digo, isso nunca vai me servir de nada. Só que o ano passado começou a isso ficar muito latente em mim e eu fui obrigada a exteriorizar. E esse infinitamente saiu da alma, assim, sabe? Sim. Esse Infinitamente é um que você tem há mais tempo, desses que você conseguiu resgatar, ou foi escrito mais recentemente? Depois que você. Todos Ah, foram escritos recentemente, porque o que eu tinha lá atrás, assim, passou, sabe? Foi. E acho que até nem era um material tão bom, assim. Eu agora procurei me empenhar mais, né? sim. Mas o que me chamou a atenção nesse poema, de assim, essa característica onipresente, atemporal, alguma coisa assim, um amor além do tempo e do espaço, você deve até ter reparado aí no subtítulo do meu livro, né, onde o tempo não tem espaço, do Aurora Tardia. Eu também gosto dessas brincadeiras com o tempo e o espaço. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi você colocar um poema dessa forma assim mais transcendental. É aquele amor que a gente tem aquela certeza que um dia a gente vai conseguir encontrar, embora no momento presente ainda não tenhamos encontrado. Mas não tira aquela certeza de que em algum lugar existe aquela busca, aquele anseio, aquele desejo que vai
trazer assim essa completude para o nosso ser. É mais ou menos assim que você estava se sentindo quando escreveu esses versos? Sim, totalmente. Tive uma inspiração, assim, vinda de uma pessoa que eu conheci. E, assim, aquela coisa de... Eu acredito muito nisso de alma gêmea, de... Até por causa da espiritualidade que eu sigo, eu creio muito que as almas voltam a se encontrar, sabe? Sim, Então, por isso aqui, vida após vida, te procurei, te esperei, te senti, te sonhei. Às vezes a gente, não sei, eu tinha sempre uma sensação de um vazio dentro de mim, sabe? E de repente isso terminou com a vinda dessa pessoa, sabe? Então a gente passa a entender mais as coisas também. A maturidade também leva a gente a absorver as coisas de outra forma, né? sim. E o momento certo desses encontros, assim, já que você trouxe uma perspectiva espiritual do poema, inclusive o momento certo das coisas acontecerem na nossa vida, porque às vezes nós anseiamos tanto, mas as coisas acontecem no momento da vida que ou nós ou outra pessoa, nós não estamos assim preparados, e aí termina que o universo às vezes que sabe o melhor momento dessas uniões assim de almas acontecerem, né? Você tocou aí na questão das almas gêmeas, né? Como crença algumas pessoas têm, outras não têm. Eu não sei se você já ouviu falar do conceito também de chamas gêmeas, que é um conceito bem interessante, que às vezes se divulga aí também nas redes sociais, mas vai bem ao encontro dessa questão que você colocou, dessa certeza interior inata que você tem de que existe esse amor em algum lugar. Agora me diz uma coisa, Gi, você se imagina perdendo um amor como esse? Como será, hein? Depois de tanto tempo, aquele anseio, aquele desejo de encontrar, e você fala, encontrei, e agora de repente, assim, de uma hora para outra, como será essa sensação de repente perder esse amor assim tão sublime, tão até sem palavras, E dá né? medo, né? Dá medo, né? É Dá encontros e medo despedidas da vida, né? porque são ciclos, né? E a gente tem que respeitar esses ciclos. É igual essa coisa de vida e morte, assim, não tá nas nossas mãos o controle disso, né? Então a gente o que tem que fazer eu procuro viver o momento, porque amanhã a gente não sabe, né? A vida é agora. Amanhã é uma surpresa. É, isso é verdade. E tem um outro poema seu que eu acredito, eu não sei se vai dar tempo aqui da gente ler, que fala exatamente isso, essa questão temporal do universo. Existe o nosso tempo, existe o tempo que as coisas têm uma maior probabilidade de acontecer, de dar resultado, de dar certo, e às vezes nosso livre-arbítrio traz alguma precipitação. Mas, de qualquer forma, esse seu primeiro poema aqui está belíssimo. Foi através desse poema que eu conheci o seu trabalho. Eu tive o interesse de, após lê-lo no livro, procurar o seu perfil, seguir e acompanhar mais, e aí passei a gostar cada vez mais das coisas que você escreve. Mas queria passar a bola para você, é um poema aí do Jardins de Luxor, ou até do livro, né? Você tem acesso ao livro completo, tem poesias aí que não estão lá no perfil Jardins de Luxor. Então, pode ficar à vontade para ler ou comentar algum poema aí do nosso trabalho, tá legal? Eu tô lendo ele devagarinho, porque eu ando assim com a minha vida bastante corrida, né? E o que me chamou a atenção foi o poema Oásis, porque aqui quando tu falas, né, de descobrir escondido em mim um intenso deserto, pois quando se esvai a certeza que trago no peito, quando se esvai a certeza que trago no peito. A solidão tão gélida é tristeza que arde como fogo, dias incertos, noites sem rumo, latente perigo. É isso, né? Às vezes a gente sente aquele vazio, né? Eu acho que foi isso que tu quer passar, né? A gente sente um vazio no peito, uma sensação de que alguma coisa está faltando, né? Isso. Foi isso que tu pensou nisso? Nessa, num primeiro momento, o poema fala dessa surpresa, de repente você acreditar que tem tudo que precisa, se acreditar autossuficiente, e vem aquela surpresa que te mostra, olha, as coisas não são exatamente assim como você pensava, quer dizer, perdas afetivas, emocionais, seja de que natureza for, elas podem fazer você perder a base, perder sua estrutura, te desequilibrar emocionalmente, mas sempre fica esse anseio dessa busca, como você percebeu. Mas no primeiro momento é um poema que vem trazer uma descoberta
de que não somos exatamente aquilo que pensávamos ser. Imagina que alguém se acha muito autoconfiante, tem contato com uma pessoa que seja um amor desses que você colocou no primeiro poema, no Infinitamente. E imagina que a partir daí, por alguma força do universo, essa pessoa se ausenta de novo da sua vida. E aí, como você se sente? Eu fiz essa pergunta no começo para você e nem sabia que você escolheu o poema Oasis, mas é um pouco isso. Você está lá com a sua vida e, de repente, algo rui as estruturas. E aí você que se acreditava forte, você que se acreditava confiante, autônomo, seguro, e vê, olha, e agora, né? Como que eu vou fazer? Eu não sou tudo aquilo que eu imaginava. Por isso as figuras do deserto, do oásis, do lago, porque às vezes nós nos imaginamos como um lindo lago e, na verdade, nos percebemos como um deserto, quando advém essas circunstâncias. E, no final, o anseio ali de ser ao menos um oásis, já que percebemos que não somos tudo aquilo que imaginávamos. Então, é um poema que eu diria de autoconhecimento, que você busca investigar, se autoconhecer. Me chamou bastante atenção, assim, porque, na verdade, me identifiquei com as tuas palavras, né? Assim também, porque não só eu, só tu, assim, acho que tem muita gente que passa por esse questionamento, né? E se, e como, e quem eu sou, né? Essas perguntas, assim, que às vezes a gente está quietinha ali, começa a bater aqui na cabeça. E bem como tu diz, a vida é incerta, né? Hoje tá, amanhã não tá, a gente tem que estar... Eu procuro não criar expectativa para não me frustrar, porque assim, eu já criei muita expectativa de muitas coisas na minha vida e de repente, assim, da noite pro dia tudo mudou e aí, assim, e agora, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? O que vai ser de Verdade. mim? Uma coisa assim. Tem até uma E expressão que a gente fala, né, Gi? Aquela expressão que a gente fala, às vezes, olha, uma hora o lago seca. Exatamente às vezes isso. Daí quando o lago secar, o que a gente faz? Nadar no lodo, não, né? A gente tem que procurar uma saída. E daí ele segue, né? Avança a terra árida e seca a soterrar, veloz, implacável, o doce e misterioso lago, profundo, calmo, antes capaz de ocultar as feridas mudas que há muito carrego. Resisto agora à sina deste sol inclemente, largo fardo que, sem você por perto, emergiu. De certo, a fluidez se condensou e a saudade, dura como concreto, então fogo se precipitou. Nem sequer sabia do tamanho desse vazio, nem mesmo suspeitava desse silêncio arredio. Daquele oásis fictício restou certo orgulho ferido. Seria da escassez interior um encoberto resquício? Grato confesso, não descobri, fui revelado. Sim, a solidez tem andado comigo lado a lado. O espelho da alma era mera miragem, não nego. Antes te peço, além das águas, lapida meu ego. Muito lindo isso. Assim, Isso. bem... Eu acho assim que toca na alma, né? Toca na alma. Essa experiência precisa ser construtiva, né? Precisa ressignificar essa experiência, mesmo que seja afetivamente, emocionalmente dolorosa. É importante conseguir transformar isso numa forma de crescer. Uma forma de ver, olha, será que eu não era muito egoísta? Olha, será que eu não era muito vaidoso? Será que eu não era muito confiante? Será que eu não era muito presunçoso? E, de repente, os acontecimentos surgem e mostram que eu preciso ter mais humildade, que eu preciso ter mais tranquilidade e aceitar as coisas como elas são e não do jeito que eu gostaria que elas fossem. Por isso que esse último verso tem essa expressão de lapidar o ego por conta dessas adversidades que surgem, que muitas vezes são até mais duras, vamos dizer assim, do que as adversidades físicas, né? Às vezes essas dores emocionais são muito profundas e servem sim, porque não, para trazer, para lapidar essa nossa personalidade, para nos tornar pessoas melhores. Então, no final, essa última estrofe toda ela é mais um agradecimento de que a experiência adversa ela certamente vai trazer um crescimento pessoal. Então, apesar do poema Oasis ter, às vezes, uma pegada assim meio melancólica, no final é uma visão mais otimista que ele tenta passar
vamos em frente, vamos nos tornar melhores e todo mundo cai, tem que levantar e seguir em frente. Tem que procurar tirar, assim, das quedas, né? É um aprendizado. Então, a gente tem que, não deve só analisar o lado negativo da queda, né? Tem que ver por que que isso ocorreu, o que que a vida está querendo me mostrar através disso, né? E aí a gente vai evoluindo, vai crescendo. E só que às vezes dá um vazio, né? Aí são momentos, assim, de introspecção, que às vezes até são necessários, né? Para a Sim, gente repensar como tu diz, aprender e ver por que que isso aconteceu, será que foi um erro meu, o que que eu devo melhorar nos outros, em mim, né? sim. Para o mundo. E se não fossem essas Tem... experiências, né, Gi, como que iríamos crescer, né? O mundo não é um mar de rosas, mas se não fossem as experiências adversas, não teríamos aquela força que nos tira da inércia às vezes, né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou na sala, tá, Gi? A Dani Zanluca, tá? Eu vou tentar dizer aqui, acho que é Nailson Silva Oliveira, Yasmin, Fran, artista, eu não consegui ler aqui, mas bem, boa Felipe também, Eunice, boa noite para todo mundo, tá legal, pessoal? Muito bem-vindos aqui na nossa live, o Cleiton também. Então, vamos dar a sequência, né? Gi, você comentou aí do poema Oasis, eu falei do poema Infinitamente. Queria trazer mais um pouquinho dessa sua veia mais romântica, mais lírica, com outro poema bem legal aqui que eu encontrei, tá? Que é o poema Você. De todos os livros que possam existir nesse vasto universo, você é o livro de mistérios que eu quero ler, palavra por palavra, linha por linha, capítulo a capítulo. Me deleitar a cada página, mergulhar nas profundezas de cada palavra, descobrir teus mistérios, abraçar teus medos, desvendar-te por inteiro. Não me importa que para isso eu leve toda uma eternidade. Quero ler-te do início ao fim. Giza Luca. Então, novamente, referências a uma afetividade, a um sentimento que vai além do tempo. Mas achei legal essa visão que você traz de que as pessoas são como livros, né? Com seus enredos, com suas histórias, com seus clímax, seus pontos altos na vida, seus epílogos e tantas outras coisas que nós podemos enxergar uma analogia entre a personalidade das pessoas e livros. Claro que cada um com sua história única, porque com o nosso livre-arbítrio, com nossas escolhas, terminamos por construir histórias únicas, histórias que são só nossas, histórias que se entrelaçam, né? Tem a minha história, tem a história de cada um e tem a história da vida, tem a história do mundo, tem a história do universo, que são todas essas histórias aí entrelaçadas, né? Mas quando você fala em deleitar, mergulhar, desvendar, é muito profundo esse intento de ir na natureza mais profunda das pessoas, porque é muito fácil olhar a capa do livro, né? O que as pessoas fazem normalmente hoje. Se fôssemos pessoas, muitos estariam olhando apenas para a capa do livro. Ah, a cor é bonita, a letra é bonita, esse aqui é capa dura. E de repente não, tem que olhar ali a história para entender o motivo, as causas, por que as pessoas agem dessa forma, porque elas pensam de uma determinada forma. Isso que você fala desse aprofundamento, com esse deleite, com essa intenção de desvendar, quer dizer que você quer conhecer o íntimo, o âmago dessa pessoa, você não quer ficar numa relação superficial com ela. E essa analogia que você fez do livro, né, essa metáfora, eu achei bem significativa mesmo, para entender o tanto que você queria chegar no interior dessa pessoa para quem você fez o poema. E assim, é uma forma de. Como a gente está aqui escrevendo uma história. Cada dia na vida da gente é uma página escrita, né? E eu digo assim, a minha vida, eu tenho um livro aberto, assim, ó, eu não escondo nada de ninguém, eu sou o que eu sou e acho assim, ó, eu não tenho que ficar fazendo um teatro. Quem gosta de mim, gosta, tem que gostar como eu sou. Não vou mudar por causa de outra Uhum. pessoa. E, e, e assim, isso de se aprofundar, eu sou bem sincera com as pessoas, eu gosto, eu não tinha muito medo de demonstrar sentimento. E depois umas experiências
experiências que eu tive, assim, na vida de crescimento mesmo, assim, eu sou divorciada, então foi uma vivência, foi um aprendizado grande para mim, esse matrimônio, e eu vejo assim, por que não aclarar as coisas para a pessoa dizer, olha, eu abro o meu sentimento. As pessoas, quando me conhecem, assim, ou gostam ou não gostam, não tem meio termo para mim. E assim eu gostaria que fosse comigo também, Uhum. sabe? Que a sinceridade, eu sempre procuro, eu sempre busco e eu digo, ó, seja sincero comigo, tanto na amizade como em família, como em amor, trabalho, o que seja. Tem que ser sincero, porque a vida já tem demasiados enganos, né? É. E, é tão difícil assim a gente confiar hoje em dia tudo. E não sei, eu sou, às vezes até sou muito intensa, É verdade. tanto com palavras, Mas às porque vezes é muito legal essa perspectiva, mas assim, eu me identifico um pouco com isso que você falou, mas às vezes a gente se surpreende negativamente, porque a gente entra na relação de forma bem aberta, como um livro que deseja ser lido página por página, capítulo por capítulo, como você coloca bem, e a outra pessoa, ela está interessada simplesmente no exterior, não quer se abrir, não quer se demonstrar por segurança ou por insegurança ou por qualquer outro sentimento, mas eu percebo que às vezes termina criando uma simetria nesses relacionamentos, de quem vê as coisas como você e quem tem uma tendência meio que, ou bem ou mal intencionado, ocultar a sua verdadeira natureza. Mas é muito legal, porque eu acredito que com essa sua postura, às vezes a gente se magoa, se chateia, mas é preciso estar firme e convicto para falar, olha, eu vou ser sempre um livro aberto nas relações. Se o outro não quiser ser, lamento por ele, mas eu vou me mostrar como sou, que eu acho que é muito isso do que você está colocando. aham, sim, é bem interessante assim, e tanto desvendar como ser desvendado, né? Porque assim, tu vai conhecendo uma pessoa dia a dia, como te digo, não importa se é só um relacionamento de amor, uma pessoa, às vezes uma amizade também, tu olha a capa, não deve julgar pela capa, né? Tem que ler os Isso. capítulos devagarinho, ir descobrindo, vai conhecendo, e às vezes tu vai gostar do conteúdo, às vezes não, mas é tudo uma questão de. É normal, a vida se trata disso. Gostar, não gostar, fazer escolhas, né? Uhum. E mergulhar Isso nas se chama, profundezas isso se do sentimento, né? chama também intensidade, não é, Gia? Intensidade, né? Em querer compreender, sentir e compartilhar, né? Eu percebo a intensidade nas palavras, nos seus versos que você coloca nesses dois poemas que eu coloquei. Tive pensando, sabe, Gia, eu acho que se eu fosse um livro, eu ia ser um livro de ficção científica. Agora, eu acho que você ia ser um livro, assim, um drama, daqueles, assim, bem emocionantes, assim. O que é que você acha? Não, então, estão trabalhando um romance agora. Vamos ver se sai até o fim do ano. Ah, legal. E, Eu também tenho e tem vontade de lançar um romance, e além das poesias, e conseguir lançar um romance nos próximos anos. Tem prática, é bacana, é bacana. Eu pensei que eu não ia conseguir, assim, me desafiei a fazer e tá saindo. Que Se vai bom. ser bom, se a pessoa vai gostar, não sei, mas eu te digo assim, ó, eu tô apaixonada pelos personagens e eu acho que vai ser legal. Porque, assim, sabe quando tu assiste aquela novela, assim, ou uma série, que tu quer ver o próximo capítulo porque te prende, te chama atenção, e eu tô assim com os meus dois personagens, sabe? Que são os dois principais do livro. Eu tô amarrada neles. Então, é mais legal escrever o livro até do que vender e divulgar o livro e lançar o livro, eu acredito, né, Gil? Porque você termina ali no contexto dos personagens, é um entretenimento ali. Eu costumo dizer que quando a gente termina de ler um bom livro, é como se a gente perdesse um grande amigo e um amigo que a gente não vai mais encontrar, porque não tem mais aquela surpresa, não tem mais aquela proximidade. A gente pode reler o livro, pode indicar o livro, mas eu fico imaginando terminar de escrever um livro de romance, vai ficar um vazio, né? Agora eu tenho que escrever outro, porque esse acabou, ele deixou um vazio aqui na mente, né? Na, nessa questão que você colocou de pensar nos personagens, pensar o que eles vão fazer. Estou até fazendo um curso de escrita para despertar Uhum. criatividade, essas coisas. Eu não sei se acontece com seus personagens, mas eles colocam que às vezes os personagens criam vida.
Você pensou que o personagem ia fazer uma coisa e daqui a pouco o personagem queria vida, queria uma vida própria e começa a ter ideias dele fazer coisas que não eram exatamente aquilo que você imaginava quando idealizou o personagem lá atrás. Mas muito legal. É, É aquela coisa, né? Quem escreve cria personagens, cria vidas, né? E quem lê vive essas vidas. Porque a história já está criada, já está montada. Quem lê, eu, por exemplo, quando leio um livro que é muito interessante, eu entro no personagem, eu entro na vida ali. É como se estivesse vivendo ali a história, sabe? Eu acho muito, muito bacana. Tem livro assim que te prende de uma forma que incorpora em ti. pura verdade. Bom, vamos passar para o próximo, então. Nosso próximo poema tá com um chimarrão aí, né? Pessoal do Sul, não podia deixar de ser. Muito bom, também gosto. Assim, e não, eu tive olhando outro poema teu que eu gostei também, que foi esse que saiu no Noite dos Poetas Vivos, né? Ah, Esse sim, aqui. sim. Sim. A dupla excepcionalidade. Bem bacana também. Simples demais para ser sofisticado, diferente demais para ser fácil e ser aceito, ofensivo, ostensivo demais para ser ignorado, complexo demais para ser compreendido, incômodo demais para ser sociável, aparentar, estranho demais para confiável parecer, atípico demais para admirações ostentar, instável demais para ser enaltecido, logo ser, distante demais para ser empático, genial demais para ser desmerecido, valioso demais para ser abandonado, exótico demais para ser reconhecido. O caminho do meio não admite extremos. Há lugar na terra para todos os elididos. É isso, elididos? Isso, Elididos. Que no mundo da lua reclinam a cabeça? Quisera fosse abstrata e volátil atmosfera. Mas por detrás de toda hipermente reativa, há a angústia de um coração hipersensível. Ponderação? Como poderia? É impossível. Se a justa medida do ser é intangível teoria. Luxor Prom. Bem profundo também. Obrigado. Aquelas coisas que saem da alma, né? Esse poema, eu compus ele, na verdade, o livro Aurora Tardia. Esse poema não está no livro Aurora Tardia, esse que você mostrou, tá bom? Que é esse aqui. Esse poema, ele vai estar no próximo livro, que já tem nome, chama A Sincronia Perfeita. Estou trabalhando nele, espero que ano que vem seja lançado. Esse é um dos primeiros poemas que vai estar no primeiro livro, no segundo livro, tá? Eu fiz ele, na verdade, como eu estava falando para você, boa parte do Aurora Tardia, ele foi escrito de madrugada, porque com menos de 2 anos para cá, eu descobri já tardiamente na idade adulta que eu era TDAH. E então eu comecei a tomar remédios e os remédios, alguns deles dão insônia, né? Tiram o sono, os remédios para TDAH. E aí que eu comecei, essa questão da poesia apareceu na minha vida no momento em que eu queria expressar tudo aquilo que eu estava passando. E esse poema, às vezes não está tão evidente, mas ele está falando justamente de neurodivergência. Ele está falando como as pessoas que têm um funcionamento mental um pouco diferente, às vezes não encontram seu lugar no mundo, e às vezes esses extremos, ela não consegue se colocar e se sente meio perdida, porque as pessoas, inclusive, que convivem com você, não sabem exatamente como vão tratar você, porque em determinado momento elas esperam uma coisa e aquela expectativa não é atendida. Em outro momento, a pessoa não espera algo de você e você surpreende positivamente, trazendo algo que as pessoas gostam. Então, essa convivência entre neurotípicos e neurodivergentes termina tendo talvez esses atritos, vamos dizer assim, que eu tentei explicar como nós nos sentimos, do ponto de vista do lado dos neurodivergentes, ao ter que conviver nesse mundo, né, sendo minoria e convivendo com sistemas, com pessoas e com forma de viver, digo em geral, forma de elencar prioridades, forma de resolver problemas, forma de pensar problemas. É todo um mecanismo de pensamento diferenciado. E isso dá uma certa angústia, porque até certo ponto se ajustar é uma coisa impossível. Até coloco lá no final, né? É impossível, porque a justa medida do ser
é intangível teoria, ou seja, quem vai dizer conclusivamente o que é típico, o que é o normal, quer dizer, o tão diferente que você está da expectativa das pessoas. Se de repente as pessoas que estão neurodivergentes deixam de ser elas mesmas para tentar se enquadrar numa forma de ser neurotípica, provavelmente ela está trilhando um caminho de infelicidade. Porque ela não vai conseguir ajustar um ou outro detalhe, vai conseguir fazer uma terapia, vai conseguir conviver bem, mas no fundo, a ideia não é você se ajustar completamente, porque aí você está atraindo, você está maculando sua própria natureza. A ideia é como encontrar o meio termo, é negociar, é como você vai viver bem com essas diferenças. Então, a boa terapia vai ensinar você a conseguir ceder em algumas coisas nessa relação com o mundo, e até que ponto também você tem que ser firme, porque em algum momento é o mundo que vai ter que ceder para conviver com você. E não é uma questão de mão dupla, e não de mão única. E tendo essa consciência, as coisas terminam ficando um pouco mais leve, um pouco menos pesada do que seriam se simplesmente você passar a vida toda numa tarefa árdua, se não impossível, de tentar se ajustar ao mundo, sendo que conceitualmente sua mente é diferente, vai pensar diferente mesmo. E os primeiros que devem aceitar essa situação somos nós mesmos, que tem autismo de grau leve, que tem TDAH, que tem dislexia, que tem algum funcionamento diferente, até a própria superdotação, que também é uma neurodivergência, pelo que eu pude pesquisar. Então, todas essas questões, elas precisam ser vistas como diversidade. Até o nome estão ressignificando agora, que não é para tratar como neurodivergência, mas como neurodiversidade, que é no sentido de que essas coisas, essas formas de ver diferente, elas agregam, e não tem que ser todas uniformes, todas de uma única forma. Mas aí o poema Dupla Excepcionalidade veio para trazer justamente essa angústia, dessa busca de tentar encontrar o seu lugar no mundo. É, que assim, o mundo tem um ritmo louco e exige muito da gente. E eu sei assim, porque eu trabalho com diversos tipos de pessoas, um mais acelerado, outro mais lento, tudo. Cada um tem a sua característica. E assim, teve gente que já tentou trabalhar junto, assim, não se encaixou porque não teve paciência. Eu acho que isso também é falta de empatia e, e uma pessoa assim, são pessoas assim que têm um certo grau digamos, de egoísmo, porque tu não deve julgar, entendeu? Tu tem que Sim. saber tentar entender a pessoa e tentar equilibrar. É diferente de mim? Então vamos ver como é que a gente pode conviver da melhor forma para que os dois estejam cômodos, entendeu? Os dois Isso. se sintam à vontade. E só que assim, o mundo cobra muito, tá tudo muito acelerado, tudo tem gente que não tá aguentando esse ritmo. E como diz outra assim, eu tô nem aí, eu faço o meu ritmo. E essa questão da insônia, como fala, eu tenho muito disso. Às vezes eu vou dormir 10, 11 horas da noite, à meia-noite, 1 da manhã eu tô acordada e começo a ter sono 4 da manhã. Só que assim, eu não tomo nada de remédio, a não ser remédio de pressão, graças a Deus. Mas aí eu procuro usar esse tempo que eu não consigo dormir, ou eu pinto, eu faço pinturas mediúnicas também, que normalmente nesse horário aqui em Flora, eu escrevo e eu recebo assim algumas canalizações, tanto em português como em espanhol. Não sei se tu percebeu, no meu perfil tem alguns poemas que estão em espanhol. Percebi. Pensei em trazer, mas a pronúncia aqui, meus talentos multilinguísticos não iam ajudar muito, mas eu percebi. São muito belas, inclusive. E então agora, por exemplo, tem um pessoal da Argentina, porque eu morei na Argentina, então tem um pessoal que quer acompanhar, mas não entende muito português. Então pediram, Gisele, quando tu publicar, publica em português e embaixo na legenda publica em espanhol para a gente entender. Então agora eu vou começar a fazer isso também, porque é uma forma também poder integrar, né? E compartilhar o trabalho com outras pessoas, outras línguas, é legal isso também. Muito legal. Então você compreende bem essa questão da diversidade, né, Gi? Porque eu trouxe a questão da diversidade no sentido mais da neurodivergência, da neurodiversidade, mas, por outro lado, essa sua vertente de ter contato com vários tipos de arte, né? Eu vi no perfil que também você tem algumas questões terapêuticas, pelo que eu entendi, né? Então, isso é muito legal, isso mostra que você tem uma personalidade bem rica, e são muitos elementos para transformar em arte, transformar em pintura, transformar em todas essas
expressões, porque eu costumo dizer que só quem produz arte é quem se sensibiliza com o meio externo, quem tem sentidos para captar. Tem que ter inspiração? Tem, mas você tem que estar com os sentidos abertos para receber coisas que possam te inspirar. E eu pude ver essa sua natureza bastante plural agora, quando você coloca essas questões. Eu queria até aproveitar, inclusive, para trazer um lado seu aqui mais místico, mais esotérico. Você começou a falar um pouquinho aí de mensagens canalizadas, que eu também gosto de ler bastante, sabe? Estou me identificando bastante aqui, cada vez mais com o seu trabalho aqui, te conhecendo melhor, tá? Mas esse que eu vou ler agora traz sim um pouco esse seu lado mais espiritualista, vamos dizer assim, tá bom? É, desculpa, eu não vou dizer o título, porque eu acho que eu terminei não pegando o título. Eu vou deixar para você dizer para mim depois qual o título, tá bom? Mas o poema é assim. Sim, eu falo com o vento, me banho na chuva, me recarrego com o sol, caminho com os pés na terra, medito junto ao mar, sonho com a lua, falo com os animais, me conecto com as energias. Não sou só uma bruxa, sou pura magia. Gianluca. Belíssimo. Qual o título? É, esse foi, assim, eu tenho uma natureza mística, assim, que se aflorou desde pequena, e só agora há pouco tempo que eu fui descobrir, assim, que isso já é uma veia de família, que, assim, tenho antepassados que eram curandeiros, eram benzedeiras, já tem isso. E eu, desde pequena, sempre fui muito curiosa. Eu fui criada, assim, sempre com aquela curiosidade dentro do misticismo. Fui uma criança que nunca se encaixou. Era aquela criança assim, que quando fazia um trabalhinho de grupo no colégio, sempre era eu a que sobrava e a professora tinha que ir lá encaixar em algum grupo. Eu acho que eu assustava as outras crianças pela minha forma. Acho que eu era muito quieta, não sei, não sei. De alguma forma eu era excluída, assim. Então isso me fez me conectar bastante com animais. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre gostei de andar de pé no chão, botar o pé na terra. Eu moro aqui perto do mar, então adoro. Para mim, às vezes eu tô cansadíssima, assim, o que que eu faço? Vou ali na beira da praia, tiro o sapato, ando um pouquinho na areia, aquilo parece assim, já que te recicla a energia e te inspira. E, e eu procurei fazer muita pesquisa nesse meio, sempre estudei muito isso, sigo estudando. E sou terapeuta holística, Uhum. faço alguns trabalhos de terapia, de curas, assim. Eu acho muito gostoso se doar dessa forma, né? Hoje, Dia Sim. das Bruxas, recebi vários parabéns aí pelo Dia das Bruxas. Então, meus parabéns também, né? Vai ver que é o universo, né? Convidei você. Quando eu convidei você para essa live, foi há 15 dias atrás. Eu não me toquei, que ia cair justamente no dia do Halloween. E olha que coincidência bacana, né? A gente falando aqui de esoterismo, falando aqui de ancestralidade, falando de. Eu acho até que a origem mesmo do Halloween, ela remonta aí a vários milênios, né? Tem a questão lá da origem com os celtas, essa questão de deuses e divindades relacionados à natureza, os quatro elementos, essa conexão, você, direto ou indiretamente, que você menciona os quatro elementos, né? O elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra, o elemento água, e dá para perceber como isso funciona no sentido de te carregar e como a natureza é uma fonte de inspiração para você. Eu achei muito legal esse poema, me identifiquei bastante também. E o legal é que atualmente a gente pode expressar essa natureza mais mística e esotérica sem o risco de sermos queimados na fogueira, né? Então isso é um avanço, né? Porque é, é, é toda essa questão da pluralidade, diversidade que estávamos comentando. Isso também tem que alcançar também a esfera religiosa. E eu acredito que quanto mais nossa sociedade avançar em termos de inclusão, em termos da importância da diversidade, isso certamente vai incluir não só a questão da neurodivergência que eu coloquei, mas questões étnicas, questões de preferência sexual e tantas outras questões que hoje criam sectarismos, que, na verdade, daqui a um tempo eu espero que as pessoas enxerguem pontes, né, e não barreiras, que essas formas diferentes de ver o mundo, de ver a si mesmo, de ver ao próximo, terminem criando conexões em vez de separações. E esse poema, acredito que quando você externa isso, toda a sua página, todo o seu trabalho traz essa coisa bonita de expressar essa diversidade, nesse caso, no campo mais espiritualista, tá certo? Gostei muito, parabéns pelo poema. E eu tô conhecendo faz pouco tempo que eu tô
tô seguindo o teu trabalho, assim, porque foi um ano muito louco para mim, de muita correria, então tive pouco tempo, assim, mas, assim, também me identifico muito com as tuas palavras, assim, porque a gente acaba lendo um poema, uma coisa assim, e sempre tem alguma frase ali que te toca na alma, né? Que diz, poxa, que Sim, bacana isso, e te faz repensar, te faz, como é que eu vou dizer, refletir, né? Sobre alguma coisa. Poxa, que legal isso também. É interessante que às vezes assim a gente acaba encontrando ideias que são muito parecidas com coisas que a gente pensa e não exterioriza. Por isso que eu digo uma coisa assim sempre, o poema é uma tradução do que a alma está sentindo, na maioria das vezes. sim. Porque a gente não escreve só por escrever. Tem algum sentimento ali no meio, alguma coisa que está sendo traduzida e exteriorizada, né? Assim, através da arte também, da pintura também é assim. A gente exterioriza as coisas. E, nossa, tem teus poemas são bem legais, assim, eu tô gostando muito, botei uma meta essa semana de ler pelo menos um por dia. Olha que bacana, Depois que eu chego hein? do trabalho, eu faço um chazinho, eu tomo meu chimarrãozinho, tô lendo pelo menos um por dia, para poder botar minha leitura em dia Ó, também. entrou o E tarô diário aqui. Boa noite, tá bom? A gente estava falando aqui de esoterismo, legal que entrou o tarô diário. Eu também gosto do tarô, imagino que você também, né? É, sim, Lilian eu adoro. Freitas, Camila Pereira, o Ed, hum, é, Margarita, todos, a Eliandra, boa noite, tá, pessoal? Eduardo, poeta. Que bom ter vocês aqui, tá participando, interagindo com o nosso trabalho. Deixa os comentários aqui se vocês quiserem, que a gente pode ler ao vivo também, tá bom? A Lima, Letícia, tá? Todos vocês. A gente fica muito feliz aqui com a presença de vocês, tá legal? Então vamos pro próximo poema, Gi. Tá joia. Eu vou pegar um aqui da Aurora Tardia, Coração. Ó, tudo toca no sentimento, né? Coração. Resta claro, meu preço é caro. Procura calcular com calma, se duvidares. Primeiro terás divisas estrangeiras para converter, e depois, de livre dos impostos, então dirás: faço pagamento? Bem, lebres autênticas são lépidas. Às vezes fogem avidamente. Além disso, 7 vidas demoram demasiados dias para passar. Achei bem bacana esse daqui. É. Foi o primeiro poema que eu escrevi. Eu publiquei esse poema em 9 de março do ano passado, quando eu estava completando 44 anos. Foi o primeiro que eu achei, olha, eu acho que esse aqui tem qualidade, vou publicar, e eu publiquei ele no meu site, no meu Instagram pessoal, não foi nem o Jardim de Luxor, ele não existia ainda. E aí, depois disso que me veio a ideia de reunir isso e outras poesias e criar o perfil Jardins de Luxor, mas foi bem simbólico, porque eu escrevi esse poema, publiquei ele em 9 de março de 2024, 2023, e em 9 de março de 2025, de 2024, quando eu completei 45 anos, um ano depois da publicação do primeiro poema, eu estava lançando fisicamente meu livro aqui em Brasília, o livro Aurora Tardia. Então eu fiquei pensando tanto de coisa que aconteceu em um ano, né? Publiquei um primeiro poema sem nenhuma pretensão no meu site, na minha rede social pessoal, e a partir daí as ideias foram surgindo, e depois de um ano eu estava lá com um livro publicado, coisa que se dissesse para mim há um ano atrás, eu ia acreditar que era utopia, era uma coisa que dificilmente poderia acontecer, e tudo aconteceu muito rápido. E esse poema, ele fala muito do valor que as pessoas atribuem. Parei para pensar nisso muito quando eu fiquei sabendo da TDAH, que as pessoas atribuem um certo valor para cada um de nós, e que isso muda muito a partir das impressões que as pessoas têm. Mas que no fundo, em primeiro lugar, nós mesmos devemos buscar o valor que cada um de nós tem por nós mesmos, é como a gente se enxerga, como a gente se vê, qual o valor que a gente realmente acredita que tem. Porque as pessoas, elas vão nos valorizar das formas mais variadas possíveis, inclusive uma mesma pessoa ao longo da vida vai dar um valor maior ou menor para a nossa pessoa. E se a gente fosse basear por isso, vai ser uma coisa muito incerta. Por isso que eu falo aí de câmbio, conversão, fazendo uma analogia com questões mais financeiras. Porque se o nosso valor for volátil, como uma cotação de uma ação ou de uma divisa estrangeira, do câmbio ou de qualquer outra
de qualquer outra variável aí econômica, vamos dizer, ou financeira, vamos dizer assim, isso vai oscilar tanto que daqui a pouco a gente não tem uma noção clara de qual é o nosso valor. Por isso, o poema convida a você ir para o seu coração, para o seu interior, e entender qual o seu real valor. É esse o convite desse poema. É interessante, sim. E aquela coisa também, assim, às vezes tem gente que... As pessoas estão muito carregadas de medo, né? Eu tenho medo de avançar, eu tenho medo de dizer o que eu sinto, eu tenho medo de tentar uma coisa diferente, porque fica pensando o que os outros vão dizer, o que vão me Isso. julgar, não vão me julgar, né? Eu acho assim, a gente tem que aprender a confiar mais na gente e se valorizar mais. Se os outros vão dar valor, não importa, importa para Uhum. mim, para a paz interna minha, é que eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu lutei, o quanto me custou chegar em determinado momento, Sim. determinada coisa. E igual essa coisa que tu falou assim, se eu falava de um ano atrás, tu pensaria que isso aqui seria uma utopia. Só que agora, por exemplo, tu pega, tu olha lá atrás, e tu olha quanta coisa tu já fez, entendeu? Então, às vezes a vida parece assim que não tô conseguindo fazer nada. Mas olha para trás e faz uma listinha do que tu fez em um ano, vai ver que tu fez um monte de coisa, né? E não precisou da opinião de ninguém, não precisou da aprovação de ninguém. Uma coisa que tu botou na cabeça, um sonho, eu sou capaz, eu posso, eu quero fazer isso, eu vou. E cheguei Sim. lá. Tá aqui o Tá livro, aqui o cara. livro, Olha né? aqui. Tangível, tá aqui, estamos tocando nele, que bacana, né? E sim, isso que você colocou, não é uma questão de insensibilidade. Nós consideramos as pessoas, a opinião das pessoas, é um feedback, é um retorno válido. Mas, em primeiro lugar, o que valemos para nós mesmos? É essa que é a grande reflexão. Claro que isso é influenciado, principalmente quando a gente é criança, adolescente, a personalidade vai se formando a partir dessas impressões que a gente vai recebendo das outras pessoas, de professores, de pais, de amigos, de irmão mais velho. Mas chega uma hora que, já na vida adulta, é preciso ter uma maior autonomia de filtrar, de ressignificar, de, olha, deixa eu encontrar eu mesmo o meu valor, porque a crença de desvalor, os psicólogos até gostam de trabalhar, né? Uma das crenças que mais afetam, às vezes, eles chamam de crença raiz, né? Crença de desvalor, que às vezes pode influenciar a sua vida, ela vai te trazer problemas ao longo de toda a sua jornada, se isso não for ressignificado em algum momento. E eu vi no momento da descoberta da neurodivergência uma ótima situação de conseguir ir no ponto dessas coisas e encontrar o verdadeiro valor, não para os outros, mas o verdadeiro valor que eu acredito que eu tenho para mim mesmo. E achei muito legal. Achei tão legal que foi o que me deu ânimo de continuar escrevendo. Foi o tanto que eu gostei desse primeiro poema que eu fiz. Obrigado por ter escolhido, tá? Eu não contaria essa história se você tivesse escolhido algum outro. Esse coração me chamou a atenção pelo título, né? Coração de copa, o que tem do coração aí? Vamos ver. E daí eu li outro dia, poxa, que bacana isso aqui. Assim, como tu diz, essa coisa de tentar sempre esperar pela aprovação dos outros, Cara, tem gente que isso gera muita frustração. E a gente não deve ficar dependendo do que os outros vão pensar ou não. A gente tem que pensar um pouquinho o que a gente quer. Porque a vida passa assim, amanhã eu posso não estar aqui, entendeu? E daí eu digo assim, isso me fez refletir uns anos atrás, um amigo, ele sentiu assim que eu estava meio deprimida, daí ele perguntou para mim, Gi, tu é feliz? Daí eu comecei a chorar, sabe? Porque eu estava num momento bem sensibilizada. E ele disse assim, tu tá fazendo as coisas que tu sonhou para tua vida? Quando ele me disse isso, assim, cara, é como que deu um clique na minha vida, assim, eu digo, não. E não foi para isso que eu estudei tanto, Uhum. que eu li tanto, que eu fiz tanto curso e que eu pesquisei tantas coisas, não foi para estar nesse caminho da minha vida. Eu desviei, sabe? Sim. Desviei para ajudar outras pessoas. Eu digo, não, aqui é o momento de retomar o meu caminho, porque a vida, eu levei um susto há uns anos atrás, e eu digo assim, a vida pode, meu Deus, hoje eu posso estar aqui, amanhã posso não estar, entendeu? Vamos repensar isso aí. Eu já estou com 51 anos, vou fazer 52 já, aí já digo assim, bom, se eu viver 100 anos, quer dizer que eu vivi a metade da minha vida, e vivi praticamente para os outros, né? Então Sim. isso me fez repensar muita coisa. Eu digo, não. E quando é que a gente vai viver
sonhos da gente, vai atrás das coisas que a gente quer, sabe? Aquele sonho de É. criança, sabe? O poema é exatamente isso. Inclusive, o título do livro, Gi, só para concluir, antes de passar aqui para o próximo, a Aurora Tardia é justamente isso, né? Por que tardia? Por que que as cores, a beleza, o amanhecer na nossa vida vai ser tardio? Quem tem a autoridade de dizer o que é tardio e o que não é na nossa vida? Ninguém tem esse poder, né? Esse poder é nosso. E às vezes as pessoas entregam o poder de sua vida de forma muito fácil e nem percebem que estão fazendo. O poder de ser feliz, o poder de realizar coisas, o poder de determinar o seu tempo de fazer as coisas. O convite da vida é que você entregue o seu poder na mão de outras pessoas, infelizmente, não de que você traga, chame para si esse poder. Então, na verdade, o Aurora Tardia é mais um questionamento. Ele deveria vir com um ponto de interrogação. A Aurora é tardia ou ela está no momento certo? Quer dizer, eu escrevi o livro no momento certo na minha vida. Será que se eu escrevesse mais atrás, antes de descobrir a questão da TDAH, será que me faria tão bem? Ou será que eu deveria agora ter protelado e publicado daqui a 2, 3 anos? Quer dizer, essa decisão é minha, o tanto que significa para mim, nesse momento, tentar expressar os meus sentimentos com arte, tentar realizar, criar coisas. Nesse caso, o livro, eu acho que você sente isso também com a questão da pintura, não só dos livros e da poesia, né? Mas é muito isso, essa questão temporal. Por isso que eu vi que você fala na questão do tempo, e eu gosto também de falar muito na questão do tempo, porque o tempo é muito mental, a percepção de tempo, a percepção de um momento certo para fazer as coisas. E também tem a ver com o que eu vou ler aqui agora. Eu acredito que, apesar dele, você colocou isso aqui no seu Instagram, ele não está assinado, mas por tudo que você falou, eu tenho certeza que foi você que escreveu. Então vamos lá, tá? Quando era pequena, não sonhava em ser princesa. Eu queria mesmo era colher ervas e sementes, lançar feitiços, fazer porções, correr com os lobos, voar com os dragões, colecionar o saber. Se eu conseguir, quem me conhece sabe a resposta. Então, vem coroar tudo que a gente está falando, né? Meio que também uma síntese do que você coloca na sua página, eu acredito que na sua vida, porque contrasta essa questão de estereótipos da princesa, de um lado, e de outro lado, os seus sonhos, o que que te faz feliz, como você falou, a natureza, os animais, toda essa questão desse contato com os elementos, certo? E ou a gente, às vezes, tem que tomar uma escolha. Você falou da pergunta do seu amigo, você é feliz? Às vezes é aquela pergunta que nós não temos coragem de fazer para nós mesmos. Aí vem alguém de fora e faz a pergunta, porque a gente ficou protelando. Se é que se fez a pergunta, a gente não tem sinceridade para responder, ou nem sequer fez a pergunta. Aí vem alguém de fora e fala, você é feliz? Ou a gente percebe isso através de uma expressão artística de alguém, que às vezes a arte também nos toca dessa forma, né? Então, a questão, sigo padrões e agrado a sociedade, ou sigo meu coração e busco ser feliz? É meio se eu percebo essa dualidade aqui. No final, você coloca de forma velada, mas que por tudo que a gente falou, a gente entende que a decisão que você tomou foi a decisão que te faz feliz, né? Quer dizer, não foi no sentido de agradar os outros, mas no sentido de agradar a si mesmo, não de um jeito egoísta. Vai ser tudo do meu jeito, eu não tô nem aí para ninguém. Não é isso, né? Quer dizer o quê? Que as decisões relevantes na minha vida são aquelas que me fazem feliz. Claro que eu vou fazer coisas pelas outras pessoas. Claro que eu tenho sentimentos, claro que tenho afetos, claro que tem pessoas que gostam de mim e eu gosto delas, e eu estou preocupado também com a felicidade delas. Mas aquelas decisões que conduzem, que dirigem a sua vida, precisa passar por esse crivo da coragem, de você se ver como uma alma liberta, essa expressão. Quando eu li isso aqui, me veio a ideia desse conceito, dessa expressão, alma liberta, né? Quer dizer, você tem a liberdade de decidir seus caminhos. Ficou bastante claro aqui. E a gente fala, a felicidade é um conceito intangível, é o que é felicidade para um, não é felicidade para outro. Certamente é. Mas eu lendo esse poema, eu tenho certeza que está escrito por alguém que, ao menos nesse momento que escreveu, estava muito feliz com suas escolhas. É o que ele me passa. Sim. Tem preços a pagar, às vezes, assim, o preço é alto a pagar por uma escolha que a gente faz. Só que a vida, acho que se trata disso, né? De fazer escolhas. E até em certo momento, assim, me chamaram de egoísta por estar escolhendo querer viver de uma determinada forma. Eu digo, não, egoísmo pode ser aos olhos
da pessoa que fala, né? Mas em algum momento essa pessoa perguntou para mim assim, o que que tu queres para ti? Tu tá feliz dessa forma? Então, assim, eu tive um susto em relação à saúde e daí começou a me ver todo aquele questionamento assim de, poxa, né, eu já tô com quase 50 anos naquela época. E eu digo assim, e eu não conquistei nada daquilo que eu queria e não vou conquistar. E será que eu vou deixar passar minha vida assim dessa forma? O que eu faço assim? E a questão da saúde me botou assim como que como é que eu vou dizer, botou uma arma na cabeça, Botou em entendeu? Eu xeque, tive que né? fazer uma Agora, escolha, ou parar um pouquinho, ou não sabia se eu ia passar para frente, entendeu? Foi um susto bem grande assim. E daí ali eu comecei assim a repensar muito. Aí vem esse amigo e me faz essa pergunta: o que que tu queres para ti? Tu és feliz? Tu tá realizando os sonhos que tu sonhou? Lembra quando tu era criança? Tu tinha sonhos? Eu digo para ele assim, até hoje eu falo para ele, é como que um anjo falou através dele. Eu precisava uhum. dar aquela martelada na cabeça que doa bastante para tu ficar pensando e chegar a conclusões, né? E isso desse poema, desse texto aí que tu leu hoje, isso eu recebi de madrugada, assim, eu não conseguia dormir, escrevi e daí já postei, né? Eu digo, poxa, interessante mesmo, porque ah, quem me conheceu, tem pessoas que me conheceram quando eu era pequena e que eu tô reencontrando agora, que me diz assim, tu sempre foi estranha e olha o que tu te tornou. E eu tô orgulhoso de ter te conhecido lá atrás e hoje tá vendo o que tu é, entendeu? E isso é bem gratificante, é gostoso escutar esse tipo de coisa, é como que dá uma injeção de ânimo pra gente seguir, sabe? E É, primeiro vem um amigo que dá a sacolejada, né? E a outra que vem confortar para dizer, olha, tá certo, é isso mesmo. Isso tem a ver com a sua personalidade. Isso tem a ver com a Gi que eu conheço, né? Que eu conheci desde pequenininha. E olha que a gente conversa, conversa, conversa e volta lá para o primeiro verso do primeiro poema que você leu. Não é, Gi? Descobri, escondido em mim, um intenso deserto. Olha como é que a gente conversa, conversa e volta lá para o começo, porque questionamentos como esse, o que, é que você está fazendo da sua vida? Você é feliz? De repente vai fazer o que conosco? Descobrir em mim um imenso deserto, quer dizer, as coisas aqui estão secas, eu estou em sofrimento e não nem parei para pensar como eu poderia estar melhor fazendo as coisas que realmente me fazem feliz. E realmente a poesia conversa através do pensamento, né? Os poemas aqui não foram escolhidos. E só para explicar para as pessoas, a gente escolheu esses poemas espontaneamente, tá certo, gente? A gente não combinou, não. Os poemas que estão no Jardim de Luxor, no livro Aurora Tardia, a Gi escolheu sem conversar comigo. E os poemas que eu escolhi dela também, eu fiz questão de escolher e não contei para ela. Então está sendo tudo espontâneo, está sendo tudo surpresa aqui. As coisas que a gente está comentando da nossa vida e do poema, elas estão surgindo aqui por inspiração, na medida que a gente começa a lembrar as coisas que nos inspiraram a escrever esses poemas, tá? É a vez de quem, hein, Gi? Estamos encaminhando já para o final, acho que dá tempo de cada um ler mais uma do outro. É a vez de quem? vamos ver um que não seja muito grande aqui. Ah, sim, tem alguns Água mais Pedra curtinhos. Eu do vou ler um Rio. curtinho seu também para encerrar daqui a pouco. Esse Água Dura na Pedra do Rio foi um que até tu fez um vídeo essa semana, né? Isso, isso. Não culpes a pedra no meio do caminho, apenas escolhesse o lado errado. E aí tá falando de escolhas, né? Deverias ter tentado andar sozinho, ou calado, sorrindo. Assim, rindo, a tristeza não dura. É a alegria que te consome. Sem riso, a direção do rio não muda. Se choras, a muda dureza da rocha não mostra. A trilha estreita e certa que há na mata em silêncio imune. Gostou, Gi? Sim, não culpes a pedra no meio do caminho. Não adianta culpar as pedras, né? A gente tem que tentar ver por que a gente não logrou chegar aonde a gente queria daquela Uhum. determinada forma, né? Porque às vezes foi burrice mesmo, foi um erro, foi escolha, é escolha. E nem sempre a gente vai fazer a escolha certa, né? Sim, esse Mas poema fala de escolhas, exatamente. não tem medo de arriscar, porque mais do que um não, tu não vai levar, né? Exatamente. Ele fala muito dessa questão das escolhas que a gente faz e não adianta colocar a culpa no mundo, no governo, na taxa de câmbio,
todos os fatores externos, porque no fundo, é uma forma meio de não responder uma dessas perguntas mais profundas, né? Qual é a minha responsabilidade nisso? O que hoje na minha vida é causado pelas escolhas que eu tomei e que eu entendo hoje que não deveria ter tomado? Pode voltar no passado? Não, não pode voltar no passado, né? Mas isso gera um aprendizado. Por isso que eu faço também essa metáfora do rio contornando a pedra para alcançar o seu destino. Porque é preciso ter essa flexibilidade de contornar, às vezes, esses obstáculos. Às vezes é preciso ter a firmeza mesmo da água que bate na pedra até furar, mas também, às vezes, é sábio e prudente contornar esses obstáculos para atingir nossos objetivos. E isso são escolhas, né? Escolha em insistir, às vezes, num curso superior que você está vendo que está tentando e não dá certo, às vezes insistir numa carreira que não está te fazendo feliz, e às vezes o caminho pode ser contornar esses obstáculos para conseguir chegar onde queremos. Então, esse poema realmente, o eixo central dele é refletir sobre as nossas escolhas, trazendo a responsabilidade para cada um de nós, e não para elementos externos, tá? O último que eu vou ler seu, também é curtinho, tá bom? Que a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, é Segredos do Mar. O mar fez um pacto comigo. Ele me conta tudo o que sabe, e eu deixo ele levar tudo o que já morreu em mim. Achei muito legal esse poema. Primeiro porque eu acho que você, pelo que eu estou percebendo aqui, eu acho que você é do elemento água, né? Porque no outro poema você falou da chuva e do mar, e aqui você fez outro do mais específico. Você já deve ter feito o seu próprio mapa astral, e eu vou chutar aqui que você é de algum signo de água, depois você me responde, tá bom? Mas eu achei legal essa questão, porque a água representa as emoções. Então, esse fluxo é também de você deixar ir o que morreu em você e aceitar trazer coisas novas, que na sua analogia que o mar está trazendo, traz uma renovação, um fluxo de vida, que eu acredito que seja o fluxo da essência do elemento água, né? Trazer esse fluxo contínuo de levar coisas que não mais nos servem, trazer novas coisas, novas portas, novas oportunidades, e a própria contemplação do mar, que você divulgou isso aqui com uma foto do mar fantástica, que eu acho que é o mar perto da casa onde você mora, acredito que essa foto seja sua. Depois vocês podem dar uma olhada lá no perfil da Giza, na foto da Giza Luca, pessoal, a foto é lindíssima, tá? E é isso, gostei muito desse poema por conta da forma como você retrata o elemento água com essa capacidade de dar fluidez para as nossas emoções. A água é movimento, né? E eu sou uma pessoa assim, eu fiz meu mapa astral, eu tenho um trígono de fogo, eu sou sol, eu sou signo Sagitário, com ascendente em Áries, e eu tenho Nossa, um trígono em Léo. Os três são regidos pelo pelo Sol, fogo, né? é fogo, e a forma de eu conseguir um equilíbrio eu encontrei através do Ah, elemento então tá oposto. explicado, é um contraponto para buscar um equilíbrio, eu entendi. Eu, às vezes, eu tô muito ansiosa, muito agoniada, tudo, e uma vez uma pessoa me falou assim, o mar tá aí para curar. E ele tinha razão. Eu tava assim, no momento que eu tava bem perdida, não sabia assim que rumo tomar na minha vida, e eu entreguei, eu digo, o universo faz aqui a tua obra, porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Me bota de volta no caminho, perdida. E eu ia meditar na frente do mar. Eu fiquei alguns meses sem trabalhar, assim, que eu tirei, assim, como que para me recuperar de certas coisas, assim. E eu ia meditar na frente do mar. E essa conexão que eu gerei com a água me fez limpar todas aquelas dores, aquelas aflições, deu uma reciclada. E eu comecei a perceber que o mar, claro, é o elemento oposto, né, do fogo. Eu tenho muito forte o sol e o fogo elemental na minha vida. Então, uma forma de acalmar é usando a energia da água. Interessante. E tanto eu saí do interior e eu me criei aqui em Balneário Camboriú. Eu vim com 16 anos de idade para cá. E morei 10 anos na Argentina, no interior, no meio do mato, era assim onde eu morava. E eu dizia, nunca mais eu quero voltar para viver no litoral. Eu quero interior, eu quero Uhum. mato, eu quero isso. E onde eu estou morando, em frente ao mar, entendeu? O mar está Não é atraindo o que você, tu tem, hein? onde o universo te joga e as portas se abrem, entendeu? E tudo me remetia para cá e acabei, eu digo, tá bom, é para lá que tem que ir, então vamos e vamos ver o que me espera. E graças a Deus, assim, estou encontrando
coisas maravilhosas, assim. Que bom, Giovana. A nossa Isso conversa foi fantástica, tá? Queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui no Jardim de Luxor, tá bom? Gostei muito da nossa experiência literária, da troca de percepções, entender o que você conseguiu depreender aí dos meus poemas, e também fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais você, não só os seus poemas, o que está por trás do que você escreve, o que está por trás aí dos seus versos, sabe? Que sentimentos que estão aí, sua história de vida, porque o que toca, o que dá cor para a arte são as experiências pessoais e toda essa sensibilidade que tem ali, que a gente consegue pegar um pouco quando lê um poema, quando vê um quadro, uma escultura, mas que conversando com o artista, né, que trouxe aquilo ali, materializou, aí que a gente consegue perceber o tanto que tudo isso é rico, né? A experiência, a conversa com você aqui foi realmente bastante enriquecedora, tá? Gostei muito de ter te recebido aqui no Corrente Poética do Jardim de Luxor, tá? Queria agradecer também, em especial, para todo mundo que apareceu na nossa live aqui. Tô vendo aqui a Isabel, tá? A Vivi, Thaís, Camila, Sandra, Larissa, todos vocês, não vou conseguir citar o nome de todos, porque nosso tempo aqui já está no final, tá bom? Mas sintam-se abraçados, é muito legal ver vocês querendo participar aqui, vocês que gostam de poesia, tá? Isso incentiva a gente a querer continuar escrevendo. Esse vídeo vai ficar gravado aqui, eu vou publicar ele em parceria com o perfil da Gisan Luca, tá legal? Vai estar no Instagram para vocês quiserem ver de novo. E também vou colocar ele disponível no YouTube e no podcast do Jardim de Luxor. Procurem lá no Spotify podcast por Jardins de Luxor e também no YouTube por Jardins de Luxor, que vocês vão poder ver aí ao longo da próxima semana, tá bom? Peço um tempinho aí, porque eu vou conseguir publicar nas outras mídias só daqui a alguns dias, mas logo de imediato já vai estar disponível para vocês aqui no Instagram, tá legal? Suas últimas palavras, Gi, pode se despedir aí do pessoal que nos prestigiou para a gente poder encerrar, tá? Quero agradecer quem acompanhou aí, e especialmente eu fiquei muito feliz com o teu convite, de verdade, assim, foi uma surpresa e fiquei muito feliz, assim, foi, como é que eu vou dizer, foi gratificante. Muito gostoso E mesmo. bem interessante também, essa troca, assim, tudo agrega, né? Tudo agrega, assim, na vida da gente, e foi bem interessante mesmo, gostei, e te agradeço de coração, e sucesso, vamos aos livros. Vamos sim, romances, poesias, que saia o seu livro de romance, que saia o meu segundo livro de poesias, e vamos continuar com os nossos trabalhos, sabe, que certamente é inspirado aí pela espiritualidade, que a gente tem muita coisa para trazer de bom para as pessoas aí, para sensibilizá-las, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Até a próxima, e hoje mais do que nunca eu posso usar o slogan que eu tanto gosto ao finalizar as apresentações, tá bom? Poesia é sentimento e aqui é o seu espaço. Então, mais do que nunca, hoje foi o espaço do sentimento aqui no Jardim de Luxor, recebendo aqui a Gisan Luca no Corrente Poética, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.